comigo, pessoal? Tudo bem? Professora Angélica chegando aqui para a gente conversar um pouquinho nesse nosso Vale Tudo de Língua Portuguesa, com destino à nossa aprovação na Polícia Penal de Alagoas. É isso mesmo, muito prazer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aí do outro lado. Tá? A professora Angélica hoje vai discutir com você aqui, conversar com você um pouquinho nesse nosso evento, né, revisional, nesse nosso Vale Tudo, porque vale tudo para a nossa aprovação, né, porque o Vale Concurso está com você até a sua aprovação. Então, nós vamos dialogar aqui um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho sobre todos os itens, tá? Abordando aí as principais condições, visualizando possibilidades de pegadinha de prova, tá? A professora Angélica vai tratar tudo nesse momento revisional com muita precisão, com você que está aí do outro lado, beleza? Então, lápis, caneta, caderno, folha, o que você quiser, para você poder anotar as observações finais, para você ser bem-sucedido, bem-sucedida aí na sua condição de prova. Vamos lá, então, porque a gente tem muita coisa para dialogar aqui, viu? Então, olha só, a professora Angélica vai iniciar tratando sobre, né, a compreensão e a interpretação de gêneros variados e também os reconhecimentos de tipos e gêneros textuais. Bom, a gente sabe que interpretação e compreensão de texto está em toda a prova de concurso público. Não adianta a gente imaginar que essa prova será diferente, porque não vai ser, né? Professora Angélica aí tem mais de 15 anos de profissão. Você sabe, né, que todas as questões que você tem praticado aí, todas as provas anteriores, tudo que você tem pegado aí para praticar, você sabe que tem interpretação de texto, não tem como a gente fugir dela de jeito nenhum. E as condições de tipologia, né, gêneros e tipologias textuais, é uma condição atrelada à interpretação, que vai pedir, né, vai te dar um gênero lá no texto e pedir para você avaliar, né, a qual tipologia aquele gênero pertence. Se aquele gênero pertence à narração, à descrição, à injunção, à dissertação, né, vai pedir para poder ser avaliado nesse quesito aí, tá? Tipologia. E aí eu tenho a dizer a você o seguinte, que vale a pena aqui dentro das tipologias você lembrar, tá? Você observar, cuidado, viu? As características principais de cada uma delas. Por exemplo, a narração, né? Tem os elementos da narração, né? Sim, que a gente precisa associar, né? Tem os elementos da narração que a gente precisa colocar em prática aí. Na descrição, tem a presença dos tempos verbais no presente ou no pretérito, né, mais a presença das formas nominais. Na injunção, né, os verbos vão estar no imperativo, porque o texto injuntivo é aquele texto que dá ordem, né, pedido, desejo, compre, faça, escreva, né? E no texto dissertativo, nós visualizaremos a condição de ter ali a dissertação sobre algo, né? Então, tudo isso de característica dentro de cada tipologia é importante você saber, tá? Porque pode vir pedindo uma questão onde lá no gênero, o gênero que foi dado, vai colocar para você a qual tipologia aquele gênero pertence, tá? Isso aí é uma aposta frenética de prova, tá? A professora Angélica aposta que vai cair isso aí, viu? E é fato, tá? É verdade mesmo que a gente precisa associar esse quesito tipologia e gêneros textuais, tá? Lembrando também, com relação à interpretação e compreensão textual, que o macete mais bombástico e aquilo que vai te fazer ganhar tempo é você ler a questão de número 1, vá ao texto e faça a leitura do texto. Leia a questão de número 2, volte ao texto, faça a leitura do texto e resolva a questão. Às vezes tem gente que vai assim, eu preciso ler o texto primeiro. Nem sempre você precisa do texto, tá? Nem sempre. Você vai precisar do texto para conseguir desenvolver a questão da prova, tá? Por que eu falo isso com você? Porque hoje as bancas, elas tratam muitos enunciados, né? Nos enunciados da questão, o determinado fragmento do texto que ela quer que você avalie, tá? Então, nessa situação de a banca trazer o determinado fragmento que ela quer que você avalie, não precisa você voltar ao texto. Dependendo do que constar no fragmento do texto, não vai precisar você voltar ao texto, né? Tem isso aí, tá? E é muito importante você saber isso. Então, não fica perdendo tempo lá, pegou a prova, ficar lendo o texto, não. Vá direto à questão de número 1, volta a ler o texto, vai na questão de número 2, volta a ler o texto. Se no enunciado do texto já te deu o fragmento, às vezes nem precisa voltar ao texto, como eu disse, né? Então, seja mais ágil aí para você poder ganhar tempo e resolver as outras questões, ok? Beleza.
Agora a gente vai para o domínio da ortografia oficial. Cuidado aqui, viu? Porque pode te pedir o uso dos porquês, é uma aposta frenética, tá? O uso dos porquês. Lembrando que você tem que saber os 4 porquês básicos, né? Mas há também a situação, né, de você escrever corretamente as palavras, tá? Então, isso é, as palavras são grafadas corretamente, escritas corretamente em uma questão de prova. Então, vale a pena você observar essa questão, tá? Delas estarem grafadas, né, escritas de forma correta. Aí, infelizmente, tem situação que a gente vai ter que rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, né? E marcar a condição correta, mas a professora Angélica quer te alertar com relação a isso, tá? Escrever corretamente, grafar corretamente, né? Avaliar onde está grafado corretamente. E isso aí tá muito atrelado à bagagem conceitual que você traz ao longo da sua história de vida, né? Ao longo dos seus estudos, tá? Então, muito cuidado com essa ortografia oficial, viu? Porque veio aí, né, a modificação com relação ao uso do hífen, a acentuação de algumas palavras. Então, isso tudo é muito importante você analisar, ok? Principalmente o uso dos porquês, tá? A professora já está dando a dica aí, né, dos porquês e do hífen, beleza? Pois é. Agora, nós vamos continuar aqui tratando dos mecanismos da coesão textual. Isso pode ser, sim, tá, cobrado em condição de prova pra gente. É uma aposta, outra aposta frenética nesse domínio de mecanismos de coesão textual. Porque pode falar na questão que, de acordo com a coesão textual, tal contexto, né, está escrito corretamente. Ou, de acordo com a coesão textual, tal contexto pode ser reescrito corretamente, tá? Essas duas situações podem acontecer. Angélica, mas e aí? Como é esse negócio de reescrito ou escrito dentro da coesão? Dentro dos padrões culto da língua portuguesa. Ou melhor, dentro do padrão culto da língua portuguesa. Se está escrito ou reescrito na coesão, está dentro do padrão culto da língua portuguesa. Ok? Então, é isso que a gente tem que avaliar, tá? Essa escrita ou reescrita no padrão culto da língua, viu? Então, se tem regras, todas as regras bonitinhas, aplicadas correta, pontuação de forma correta, tudo ali dentro de forma correta, é porque, obviamente, está dentro do padrão culto da língua portuguesa. Então, está coeso aquilo que a gente quer avaliar. Beleza? Top? Pois é. Agora a professora Angélica vai tratar com você de outro tópico aqui, vai falar sobre o emprego, né, de elementos de referenciação, substituição, repetição, né, conectores e de outros elementos de sequenciação textual, tá? É o seguinte, quando a gente fala de elementos de sequenciação, substituição, repetição, né, referenciação aí, nós estamos tratando a coesão textual também, tá? Isso aí é como se fosse, né, não é à toa que temos aí subtópicos, né? Então, esses elementos de fazer referência, avaliar referência, substituir uma coisa por outra sem que haja perda de sentido, isso é questão de prova para você. Pode apostar no que eu estou dizendo aqui, viu? Pois é. Empregos de tempos e modos verbais também, uma questão de verbo vai cair na sua prova. E o macete que a professora Angélica vai dizer para você aqui agora, né, nesse nosso bate-papo final aqui, nesse nosso Vale Tudo com destino à sua aprovação na Polícia Penal do Estado de Alagoas, é o seguinte... a gente associar a condição do tempo em modo verbal é muito bacana, mas você não vai ficar decorando o verbo, você não decorou o verbo, vamos falar a verdade, né? Se decorou, parabéns, porque a maioria aqui não tem a condição de decorar o verbo, e a professora Angélica quer trazer o conteúdo para você com precisão, né? Quer te auxiliar aí a dar conta de gabaritar uma questão dessa em condição de prova para você. Então, é o seguinte, olha só, se você vai te dar um verbo lá no enunciado, lá na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, e você estiver com dúvida com relação, peraí, a qual tempo, né, esse verbo aqui está se referindo, né? Ai, meu Deus, fiquei com dúvida agora. O que você vai fazer? Você vai voltar aquele verbo para a primeira pessoa do singular. Voltar o verbo para a primeira pessoa do singular. Voltou o verbo para a primeira pessoa do singular, você consegue lembrar com mais precisão a qual tempo aquele verbo se refere, tá vendo? Você vai conseguir associar com mais precisão
a qual tempo aquele verbo se refere, tá? E aí, associando ali na primeira pessoa, né, a qual tempo aquele verbo se refere, você consegue sim, né, marcar com precisão, gabaritar com precisão, né, a questão da sua prova. Então, macete de tempos e modos verbais vai pedir lá tal verbo destacado e vai te dar o tempo, né, e o modo dele lá. Ou outra condição de prova também é te dar o verbo destacado no enunciado e te pedir para poder avaliar, né, outro verbo ali no mesmo tempo e no mesmo modo, tá? Então, é só você fazer a mesma coisa. Pegou o primeiro verbo destacado lá, você vai voltá-lo para a primeira pessoa do singular, que você consegue lembrar com mais precisão o tempo, e daí por diante observar o que pede a questão. Beleza? Esse é o macete bombástico, lembrando que verbo é questão de prova para você, tá? Depois não vai falar que a professora Angélica não te avisou não, viu? Pois é. Então, olha só. Próxima situação agora é o domínio da estrutura morfossintática do período, tá? Porque tem, né, o emprego das classes de palavras, relações de coordenação, subordinação entre os termos, né? Empregos dos sinais de pontuação. Então, vamos lá falar sobre isso. Classes de palavras. Qual classe você vai levar para a sua prova? Conjunção, verbo, pronome, advérbio, preposição. Essas são as 5 classes que você precisa, na atualidade dos concursos públicos, levar para a sua prova. Porque pronome é uma aposta frenética, tem muitas coisas dentro do pronome, por exemplo, colocação pronominal, né? O uso das formas pronominais de acordo com a norma culta, além do emprego de cada classificação. Então, você precisa levar pronome para sua prova. Verbo nem se fala, porque você viu à parte, separadamente, tempos e modos verbais. Então, você também precisa dele, né? A conjunção, porque estabelece relação de sentido entre as orações, que a gente viu aqui embaixo, né? Relação entre o período composto, né? Relações de coordenação, relações de subordinação. Então, essas relações você vai precisar levar para a sua prova, tá? Além também da situação, tá? De você avaliar advérbios, preposições, porque podem ser tudo substituídos por outros ali, a critérios de coesão, né, sem perder o sentido. Essa reescritura sem que haja perda de sentido é uma condição bombástica para sua prova, tá? Então, leve isso, viu, para a prova. Essas classes que a professora Angélica disse para você, tá? Pronome, verbo, conjunção, preposição, advérbio. Porque no campo semântico, elas têm toda uma condição, né, de muita calma, de analisar a interpretação, de analisar o sentido para você poder conseguir gabaritar. Beleza? Pois é. Agora é o seguinte, a professora Angélica vai conversar sobre os sinais de pontuação com você aqui, tá? E nesse diálogo com relação aos sinais de pontuação, eu quero dizer para você o seguinte: 3 situações podem acontecer para você em condição de prova, tá? Dentro dos sinais de pontuação. 3 condições de prova pode acontecer para você. A primeira é de você pontuar, né? Avaliar ali a pontuação correta, viu? No segmento, né? A segunda situação é você avaliar a reescritura de um sinal de pontuação por outro, sem que haja perda de sentido. Essa reescritura é muito bombástica, tá? Você avaliar essa reescritura, viu? Sem que haja perda de sentido, tá? E a terceira situação é a situação da vírgula. Vírgula é condição de prova pra gente, não tem jeito, porque dentro do sinal de pontuação, a vírgula é o sinal que possui a maior quantidade de regras. Então, vírgula é pontuação pra gente, é uma questão, é uma aposta frenética de prova pra gente. Mas a gente também não pode descartar a condição de substituir um sinal por outro sem que haja perda de sentido. A nossa banca examinadora adora esse tipo de situação, viu? Então, a gente tem que prestar muita atenção, tá? Então, a professora Angélica já colocou para você aquilo como ponto de partida que é interessante você observar ainda antes da sua prova, beleza? Pois é. Agora é o seguinte, vamos continuar aí, porque a gente tem mais coisas a conversar. Olha só, quando a gente fala de concordância verbal e nominal, olha aí que bacana. Por quê? A professora Angélica vai conversar sobre isso com você e vai te alertar
a seguinte situação dentro da concordância verbal e nominal. O que é a concordância nominal? Vamos relembrar, porque o ponto básico da concordância nominal a gente precisa levar para a nossa prova, né? Pois é, e o ponto básico dessa concordância nominal é o quê? Primeiro você identifica o nome, depois você, o substantivo, né, mais precisamente, depois você vai lá e observa adjetivo, artigos, numerais, pronomes que concordam com esse substantivo para estabelecer a concordância nominal. Ok. Claro que a gente tem regras. Você vai levar para sua prova a condição das palavras anexo, incluso, kit, a concordância da palavra bastante, mesmo, possível, anote isso. E se for preciso, volte aqui e assista novamente esse pedacinho, tá? A condição de anexo, incluso kit, a condição de possível, bastante, mesmo, a condição da palavrinha ou das expressões é necessário, é proibido, é permitido, tá? E é bom. Isso você vai levar para sua prova dentro da concordância nominal. Agora, o que é a concordância verbal? Vamos relembrar, né? Nós temos concordância verbal quando o verbo concorda com o sujeito. Então, no campo da concordância verbal, eu preciso achar primeiro o sujeito, tá? Isso eu preciso achar primeiro, no campo da concordância verbal, eu preciso achar primeiro o sujeito, para depois eu avaliar como o verbo acontece e concordar o verbo com esse sujeito, tá? Então, eu preciso identificar primeiramente o sujeito. O que você vai levar para a sua prova? As diferenças, né, da concordância quando temos sujeito simples e sujeito composto, porque tem diferença aí, tá? De condições, viu? Vai levar isso para a sua prova. Vai levar para a sua prova a concordância particular do verbo ser, cuidado, tá? Vai levar para a sua prova, viu? A concordância de um sujeito composto, quando dentro dele tem as palavrinhas ou, a conjunção ou, tá? No sentido da opção ou no sentido da soma, você vai associar isso aí também, viu? Essas são as principais condições, tá? Apesar de que nós temos uma grande via de regra, grande quantidade de regra aí, tá? Mas a professora Angélica quer que você preste atenção nesse campo. Se você puder lembrar todas, né, e associar e gabaritar, ótimo, a gente tem mais de 30 regras aí, né? E a professora Angélica espera e você dê conta de tudo aí, tá? Dê conta do recado, viu? Literalmente, tá? Então, olha só, agora, continuando aí, nós temos a regência verbal e a regência nominal, né? Ou seja, o campo da regência pra gente aqui em condição de prova. E nesse campo da regência, em condição de prova, né? Tratando aí a regência verbal e tratando aí a regência nominal, a professora Angélica quer dizer para você o seguinte, aqui nós vamos avaliar nomes exigindo complementos verbais obrigatórios, tá? E verbos exigindo complementos verbais obrigatórios, beleza? Como isso vai acontecer? Deixa eu te explicar ainda antes da sua prova acontecer. Quando você tem regência nominal, você vai parar no nome, perguntar com preposição, a mesma preposição vai ter que acontecer na resposta, que é um complemento nominal. Então, nessa jogada de nome e complemento nominal, você vai parar no nome, perguntar com preposição e a mesma preposição vai ter que acontecer no complemento nominal, introduzindo o complemento nominal na resposta. É isso que vai ser, é dessa forma que será feita a regência nominal, tá? Agora, na regência verbal, como é que você vai fazer, tá? Na regência nominal, você vai relembrar, associar, atribuir aquelas condições. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Isso tudo você vai associar no campo da regência verbal, ok? Beleza? Então, tá ótimo. Muito cuidado, viu? Porque verbo com relação à predicação verbal e verbo com relação à regência é a mesma coisa, tá? Cuidado com verbos que por mudarem o sentido muda a regência. Cuidado com os verbos que às vezes por ter pronome oblíquo por perto, eles mudam, né? Mudam aí de regência. Tem que prestar atenção com relação a isso tudo, tá? Beleza? O campo é muito grande de coisas, né? Mas a professora Angélica sabe que uma questão de concordância e regência é uma aposta de prova pra gente, ok? Beleza. Agora é o seguinte,
Emprego do sinal indicativo de crase vai ser cobrado porque está atrelado aí à condição de regência verbal e nominal. Lembrando, nós não, anote isso, olha, nós não usamos crase antes de palavra masculina, não usamos crase antes de verbo, não usamos crase antes de pronomes pessoais do caso reto, ok? Em nenhuma dessas situações nós usaremos crase, ok? E depois aí a gente tem uma sequência de coisas para associar. Outra coisa também, não é antes de qualquer palavra feminina que a gente vai colocar crase não, viu? É só antes de palavras femininas que geralmente acontecem em complementos nominais, geralmente acontecem em objetos indiretos ou nas demais regras que nós vimos ao longo do nosso curso, beleza? Pois é. Então tá, já, a professora já te deu bizu, né? Top. Outra situação, colocação dos pronomes oblíquos átonos. Vamos lembrar rapidamente que a única colocação em que o pronome oblíquo obrigatoriamente virá antes do verbo é na próclise, tá? Por quê? Porque nós temos termos atrativos, né? Termo que atrai pronome oblíquo para antes do verbo formando próclise, ok? Então a gente tem que avaliar isso, tá? Então, a única colocação onde o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo é na próclise, porque ele vem atraído por um termo atrativo. Ótimo, né? Top demais. Aí é o seguinte, cuidado com a mesóclise e com a ênclise, porque para eu aplicar mesóclise, né, o meu verbo tem que estar somente em uma das formas do futuro. Para eu aplicar a ênclise, o meu verbo pode estar tanto no presente quanto no passado, tá? E eu tenho que visualizar de forma bacana, né? Isso aí, tá bom? Beleza? Top. Agora vamos continuar, então. Reescrita de frases e parágrafos do texto, com significação das palavras, com substituição de palavras ou trechos do texto, também com reorganização e reescrita, isso tudo trata a mesma coisa. Porque quando a gente avalia algo sendo reescrito, nós avaliamos principalmente o campo da significação das palavras, onde nós temos a condição das palavras ou expressões sinônimas, tá? É isso que a gente tem que avaliar. Se a gente tem reescritura de frases e parágrafos do texto, a gente tem também, né, significação onde nós tratamos o campo das palavras ou expressões sinônimas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, nessa substituição de palavras também. Isso tudo trata o campo das condições sinônimas para a nossa prova. E eu já falo que que essa banca examinadora, ela cobra muito essa condição de reescritura, tá? E cuidado, porque quando você reescreve no campo das expressões sinônimas, tem pegadinhas dentro da conjunção, né? Tem pegadinhas porque vai avaliar a semântica dentro das expressões adverbiais, né? Das preposições, principalmente no campo das conjunções, tá? No caso aí da substituição, né? As condições pronominais, né, de um pronome aí que está substituindo um substantivo ao qual se refere. Então, nós temos que avaliar tudo isso, principalmente o campo das conjunções. E aí entra aquela situação da semântica, né, por quê? Principalmente no campo das conjunções, porque estabelecem relações de sentido. E para você substituir, reescrever, avaliar as condições sinônimas, você tem que prestar atenção à semântica. Tem que prestar atenção na semântica, né? Tem que prestar atenção no sentido que é atribuído. Por quê? Porque quando você substitui, reescreve, não pode faltar expressão nenhuma, não pode passar informação, tá? Além daquela original, né? Não tem nada que vai exceder o campo original. Ou seja, você vai ter que observar o campo original e substituir, né? Trocar, avaliar os sinônimos sem acrescentar nem tirar nada daquilo ali. Então, cuidado com isso, viu? Cuidado com essas expressões, tá? Porque elas são de grande importância para você em condição de prova, viu? E a professora Angélica quer alertar, né, a sua pessoa aí com relação à grande quantidade de coisas que a gente tem que estudar,
né? Ou melhor, que a gente tem que lembrar, porque nós já estudamos, né? Nós estamos aqui no Vale Tudo. A grande quantidade de coisas que a gente tem que lembrar para a gente poder conseguir gabaritar a nossa prova. A gente sabe que não é fácil, nunca foi, nunca vai ser, não é assim? Só que a gente tem que entender, não é verdade? A gente tem que associar tudo de uma forma muito bacana, de uma forma muito precisa para a gente poder conseguir gabaritar. Então, cuidado, viu, quando falar de substituir, de avaliar a condição sinônima, tá? De semântica, muito cuidado com semântica, porque sentido está prejudicando muita gente. Cuidado, vamos tentar ir para a prova. Eu sei que o psicológico fica lá na China, né, na hora de associar uma questão de prova, mas vamos tentar fazer com calma, tentar analisar com precisão, viu? Porque a banca examinadora, né, ela gosta disso. A banca examinadora gosta desse negócio de semântica, de reescritura, de significação, de substituição, de coesão, coerência, adora isso. Né, assim? E a gente precisa ter cautela na hora de desenvolver essas questões. Combinado? Então, a professora Angélica deixa aqui para você o desejo de boa sorte, de bons estudos, tá? Rapidinho aí, né? Dá uma pescada lá no material antes, né? Ainda dá tempo de você visualizar, associar direitinho, tá? Ainda antes da sua prova acontecer, viu? E lembre-se que nós da equipe do Vale Concurso estamos com você, tá? Até a sua aprovação. Ó, um beijo, um abraço, boa sorte e boa prova. Até mais. Tchau, tchau. Fui.